Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou dar uma aula de física, tá? Física mesmo, hein? Gente, eu até brinco quando eu dou essas aulas, porque eu sei como é que funciona, sabe? Então eu falo até brincando, sem esforço algum. Não precisa fazer esforço quando você entende um assunto, né? Por exemplo, se você é professor de física, se você é um professor inveterado de física, você não precisa nem se esforçar, né? Você já está tudo dentro de você, né? Já está tudo na sua consciência, né? Você já consegue dar essa aula sem esforço algum, né? Então vamos lá, eu tenho que falar algumas coisas sobre física, mas veja, é a estrutura da matéria segundo os espíritos. Veja só, não segundo eu, né? Segundo os espíritos cientistas, vou dar o nome dos cientistas, né, que escreveram o que eu vou dizer. Eu li o livro, eu vou explicar para vocês, né, o livro que eu li. O livro se chama A Estrutura da Matéria segundo os espíritos, né? Se vocês quiserem, pode baixar na rede, né? No Google, coloque esse nome, tá? Aí vocês já vão ver a estrutura da matéria segundo os espíritos. Lá vocês vão entender como que existe o mundo espiritual, mas é o seguinte, né? Tem que ter um certo conhecimento de física para poder entender esses assuntos. Precisa ter um certo conhecimento, tá, gente? Não adianta querer se aventurar a entender coisas as quais vocês não estão, onde vocês não têm uma estrutura, né? Vocês não têm uma base, vocês não têm um conhecimento anterior, prévio, né, de física, senão é difícil, mas pode ler, só que fica mais assim, vamos dizer, mais incompreensível. Não que seja difícil, mas aí você vai ter que ler o livro, né, e você vai ter que pesquisar outros assuntos no Google para você entender o livro. Como eu já estudo física há muito tempo, então quando eu li esse livro eu entendi tudo, né? Mas vamos lá, sem mais prolixidade, né? Sem ser mais muito estendido, né? Essa foi só uma introdução, né? Se vocês quiserem baixar o livro, vocês vão na internet e escrevem aquele nome, tá? Estrutura da matéria segundo os espíritos, .pdf, né? Eu puxei em PDF. Não tem para vender, tá? É difícil achar esse livro. Pode até ter, mas é muito difícil. Então, meus filhos, vamos lá. Os espíritos explicam o seguinte: o movimento, né? Tudo que é movimento é uma ilusão. Não existe um movimento empiricamente falando, vamos dizer assim. Não existe um movimento literalmente falando. O que nós percebemos como movimento é o seguinte: um corpo que se move, ora passa por um ponto real, ora por um ponto não real, né? Então vamos dizer, a minha mão está aqui, né? Para minha mão vir para cá, ela tem que passar por um ponto real, desmaterializar-se
e rematerializar-se num outro ponto específico do espaço, para que haja esse tipo de, vamos dizer, relocalização, não movimento, porque os objetos, tudo que existe, o movimento ele se dá aos saltos, tá, gente? O movimento se dá aos saltos, não é algo contínuo. É assim que os espíritos explicam. Então, gente, deu para entender, né? Quando você se move ou move a sua mão, na verdade o que existe são flutuações, tá? No vácuo, né? Flutuações na estrutura do espaço-tempo. Tem um besouro aqui. Esse besouro, gente, aproveitando a sincronicidade, isso se chama que nada é por acaso, é uma confirmação do que eu estou explicando. Não existe movimento, isso que eu expliquei para vocês, tá? São tudo saltos, né? Por isso que os extraterrestres, gente, por exemplo, ele está aqui, vamos supor que ele está aqui no nosso planeta. Aí ele vai pro dele, por exemplo, ele vai pro planeta Essassani. Ele não vai na velocidade da luz, não vai correndo em altas velocidades, não dá, mesmo que você não dá, gente, ele vai bater em alguma coisa se ele for correndo. Não dá, é uma coisa absurda isso, imaginar uma nave indo na velocidade da luz. Não dá, tá, gente? Ó, qualquer cientista que eu disser olha para os meus olhos, não é arrogância não, tá, gente? É a verdade, olha para os meus olhos. Qualquer cientista ou qualquer pessoa, não importa o cientista, que disser que algo pode ir mais rápido que a luz ou até mesmo na velocidade da luz, não acreditem. Nós estamos sendo incisivos, nós espíritos. Não dá. O que dá para contornar essa situação? Dá para você fazer o seguinte: dá para você pegar, né? E relocalizar, que nem eu disse, como movimentos. Você já está se teletransportando ao tempo todo, né? Daqui, para aqui, para aqui, para aqui. Então, se você quiser ir para o outro planeta, você pega e desse ponto real, o próximo ponto real vai ser no outro planeta, né? O movimento se dá aos saltos, então ele salta, né? O disco voador que está aqui vai fazer um salto quântico, né? Aí dá, tá, gente? É uma lei da física, é um princípio natural. Agora, ir na velocidade da luz, pode esquecer, meus filhos, vocês que dizem isso, com todo respeito, claro, né? Com todo respeito, porque eu não estou aqui para humilhar ninguém, eu não estou aqui para discordar de ninguém. Eu apenas falo o que os extraterrestres me ensinam ao vivo. Eles me falam. Eles me falam, hoje mesmo, eu não vou falar o que eles falaram hoje, que o assunto, depois na outra aula eu falo, tá, meus filhos? Porque eles falam pra mim, pra ensinar o pessoal, tá? Eles não falam pra mim só, porque todos nós somos um, né? Por exemplo, se eu fizer um bem a vocês, não é a mim, não é a vocês, é a mim, só somos um. Esse negócio de Deus é a fonte, só existe um. Então, gente, ó um bichinho aqui. Nós somos a criação, nós somos o que vocês chamam de Deus. Nós somos, todos nós. Isso não é arrogância não, tá, meus filhos? É que vocês estão cheios de crenças negativas, né? Sem ofensa, claro, é só verdade. Vocês estão cheios de crenças negativas que impedem vocês de ser o que vocês são. A existência, a fonte, a criação, o um. Vocês são um, experienciando a si mesmo através de uma perspectiva particular e única, que é você, né?
Então, gente, dá para explicar com muitos mais detalhes isso, mas eu não vou me estender. Só um momento. Eu não vou me estender porque hoje a aula é da estrutura da matéria segundo os espíritos. Então o movimento vocês entenderam, né, meus filhos? Se dá os saltos, tá? Não é uma coisa contínua, né? Como uma linha reta. São como, por exemplo, pega uma régua, não tem vários pontos? Então, as partículas, elas se relocalizam em vários pontos da régua, não uma linha reta que você passa um lápis com a régua, mesmo porque isso não existe nada linear, né? É tudo frequência, né? São frequência de pontos, né? Então, meus filhos, tudo é um ponto, tá? Tudo no universo é um ponto. Você vê, quando vocês se distanciam da Terra, vocês vê um ponto. Se distancia mais do sistema solar, você vê um ponto. Se você vai lá nas mínimas partículas elementares, cientistas, vocês que estão ouvindo essa aula, nós vamos explicar. Essa é para os cientistas, tá, pessoal? Não sei se vocês vão entender, mas essa é para os cientistas. Meus prezados cientistas, o que vocês... a renormalização considerada pela física, as partículas elementares, né, que foram consideradas pela física, que foram renormalizadas, a renormalização considerada pela física são as partículas elementares, né, que existem num nível muito infinitesimal, né? São partículas a 10 a menos 33 centímetros, né? Numa escala muito pequena. Inclusive, meus filhos, essa é para todos. O prana, que vocês chamam de prana, tem gente que fala assim, isso aí de prana não existe. É coisa de espírito. Não existe porque está numa escala muito pequena, né? São as partículas elementares, olha só, não estou fugindo da física, consideradas pela renormalização da física, né? São esses pixels, né? São essas partículas elementares, é o prana, tá? É o FCU, né? Faz parte da energia do nível zero, né? Os espíritos explicam assim, existem vários níveis de energia. O nível zero é onde está essas partículas, tá? Então, gente, tem uns bichinhos aqui me fazendo companhia. São insetos, né, gente, da natureza, como diz meu espírito. Como diz meu amigo espírito aqui, né? Ele está aqui comigo, só que ele está numa realidade paralela, uma realidade justaposta à minha. É a questão dos quadros, né, dos pontos, né? É um ponto real, um ponto não real. É aí que entra a explicação da coexistência do mundo espiritual com o material. Um ponto real, um ponto não real. Nos pontos não reais estão as partículas do mundo espiritual, ou o que vocês chamam de outro plano, né? Vocês podem rotular da maneira que quiserem. Mas é aí que a gente entra. Os Exu me explicaram, né, meus filhos? Os Exu falaram, é um ponto real num ponto não real. No ponto não real é aí que a gente entra. Exu, claro, Exu. Tem que ser Exu nessa vida para enfrentar, né? Porque a vida às vezes é dura, né? Se você não for forte, você sucumbe. Por isso que a gente está ajudando vocês, tá, pessoal? Vocês vão passar por muitos desafios. Não no sentido negativo. Não vejam como problemas. Vejam como desafios, tá? Se vocês verem como problemas, não dá certo. Aí vocês vão sofrer, né? Porque vocês estão definindo isso. Os desafios, porque são desafios, né, para testar a capacidade da gente, né? São desafios. Então, não vejam como problemas, definam positivamente. Tudo que acontece na vida de vocês tem uma razão, tá? Está lá por uma razão. Tudo tem uma razão, nada é por acaso, tá?
Isso eu vi num filme, os extraterrestres me explicaram, os espíritos explicam, toda a teoria espiritualista explica, qualquer espírito que esteja numa frequência alta fala a mesma coisa. É o Maia, tá? Realidade física. Só um momento, gente. Realidade física é ilusão, literalmente, tá, gente? Não é uma metáfora da linguagem de vocês, não é um eufemismo, não é um símbolo, não é um som bonito. Não estamos pregando um reino filosófico, estamos sendo literais, realmente, fisicamente, literalmente, concretamente. É isso, gente. Vocês estão criando a realidade de vocês quadro por quadro, né? Universo por universo. São bilhões deles por segundo. São bilhões de realidades paralelas por segundo. Essa frequência, né, que passa através da sua consciência cria um stream, né? Um conjunto de realidades paralelas que vocês chamam de espaço-tempo contínuo. Mas não existe nada contínuo, tá, meus filhos? Não existe um universo empírico. O universo está em você, não você no universo, porque você é a fonte, você é a criação. Essa ideia de Deus é religiosa, se vocês preferirem, se vocês se sentirem melhor, é por sua conta. Nós não vamos insistir, fiquem à vontade, não vamos tirar a diversão de vocês, tá, meus filhos? Se vocês preferirem a religião de vocês, fiquem onde estão, mas a verdade, mecanicamente, é assim que funciona, tá? Você é a fonte, você é o que vocês chamam de Deus, a existência, o tudo que existe. O tudo é o um, e o um é o todo, tá? Um é o tudo e o tudo é um, ou um é o todo e o todo é um. Só existe uma consciência no universo, nós, que experimenta a si mesmo através de várias perspectivas, manifestando, expressando-se, né, refletindo-se a si mesmo através de várias perspectivas. Então, por isso que cada um de nós somos únicos, né? Não se comparem a ninguém, seja o que vocês são, tá? Porque se você se comparar a alguém, você é como uma peça de quebra-cabeça, né? Você não se encaixa nas outras peças que também devem ser únicas. Você fica perdido na vida porque você filtra o que você é com sistemas de crença, com que as pessoas te ensinaram. Olha, não, você tem que ser isso, né? Você tem que ser assim, porque é assim o mundo. Que mundo? Que mundo é esse, gente? Tá errado. A sociedade passou uma visão errônea para vocês. It's errôneos. Está errônea a vossa concepção. Olha, gente, isso foi um grey que disse. Está errôneo. Vocês têm que ver que vocês que estão criando a realidade de vocês, tá? Não existe universo empírico. Tudo que vocês vê por fora está dentro de vocês, de alguma forma. Então, gente, é aí que a gente entra. A gente vai ajudar vocês, né, a trabalhar com as crenças, definições que vocês herdaram da sociedade, das pessoas, da escola. Só um momento. Das pessoas, da escola, da mídia, né? Da mídia. Vocês herdaram. Aí, o que vocês são, né? Vocês filtram, né? Porque o cérebro é um filtro, né? Ele representa as suas crenças mais profundas, as conexões que os seus próprios cientistas já estão percebendo, né? Essas conexões mudam quando vocês mudam suas crenças. Então mudem para crenças, gente, que estejam mais alinhadas com o que vocês são, crenças positivas, não essas crenças negativas de Deus, né? Essas coisas que não exista o Deus, existe a fonte, o um, né? Mas não na visão religiosa como um velhinho, né? No céu, assim, um velhinho no céu, sentado num trono, com Jesus do lado e os anjos trocando trombeta. Os médiuns que têm essa visão, meus senhores, presta atenção, médiuns, nós vamos explicar, nós extraterrestres,
Vocês que têm essa visão, é uma forma da mente física de vocês que está aqui. Quando vocês voltam ao corpo, ela interpreta assim a experiência que vocês tiveram em outros reinos e outras dimensões, mas não que seja, não que tenha sido assim, não. É só um símbolo que a sua mente física usa para interpretar o que você viveu nas outras dimensões, tá? Por exemplo, gente, porque a gente esqueceu que vive na outra dimensão, a gente só sabe dessa, sabe que existe a outra, mas a gente está nessa, não está? Nós estamos acoplados com o nosso corpo astral, né? Nesse corpo físico. E nós temos uma mente física, portanto, um cérebro, né? Esse cérebro, a mente física, não o cérebro, mas a mente física, o cérebro físico acessa a mente física. Por exemplo, a mente física, ela está numa caixa, mas são símbolos, né? A nossa experiência que nós temos aqui no mundo físico. Mas o cérebro, ele acessa, o cérebro físico, ele só consegue acessar, olha só informações desse plano, porque ele faz parte desse plano, né? Então o cérebro perispiritual, ele tem uma outra estrutura, você não se lembra. Então o que acontece? Você tem uma experiência extracorporal. Quando você volta para o corpo, a sua mente física, que é tudo que você aprendeu aqui, os símbolos, os objetos daqui, né? Tudo que você aprendeu daqui, ela faz um símbolo. Ela faz uma comparação da experiência que você teve em outro plano, porque é um outro fator de espaço-tempo. Não dá para comparar com esse, gente. É um outro universo. As coisas lá são diferentes. Não diga que você viu Deus num trono, num outro plano, porque não é assim. As coisas lá são diferentes, tá? Não é que nem aqui, não. Então, gente, por exemplo, quando um espírito aparece para vocês, eles têm que baixar a frequência deles. Então eles aparecem numa aparência, né, que não assustem vocês, que seja mais compatível com esse plano. Mas, como a gente está nesse plano, não dá para saber como é o outro, literalmente. Então, eu, por exemplo, eu andei de disco voador. Não é, ó, eles estão me falando aqui. Não eram aeróbus, né, meus filhos? Não eram aeróbus, como diz o espiritismo. O aeróbus, gente, é tipo um ônibus que voa, sabe? Que não encosta no chão, que transporta muitas pessoas. Basicamente é isso. Tem mais informações, mas eu não posso me estender. Eu falei, hoje eu andei no aeróbus quando eu voltei pro corpo. Aí os meus amigos extraterrestres falaram o seguinte: não, você não andou no aeróbus. Eu achei que fosse um aeróbus, né? Eu achei que eu tava tipo num aeróbus, né? Porque como eu li no livro espírita, era um ônibus que era um caminhãozinho, né? Só um momento. Omelete. Ah, tá. Eu tava lembrando uma coisa aqui. É que eu gosto de omelete, tá, pessoal? Eu vivo à base de ovos e leite. Então, não era um aeróbus, é que eu li num livro espírita, eu falei, olha, eu estou num aeróbus. Quando eu voltei para o corpo, a minha mente física, com essa informação, associou a um aeróbus, né? Mas, na verdade, eu estava numa nave extraterrestre. Literal, eles falaram aqui, agora eu estou entendendo. Quando você volta para o corpo, a sua mente física, ela cria um símbolo, uma comparação de alguma informação que você tem na sua mente física. Então o seu cérebro físico, onde não tem informação, não existe nada no cérebro, tá, gente? Está na mente. Está numa caixa, mas na parte física do Akasha, na representação das experiências físicas do Akasha, tá? O cérebro, ele acessa as informações, por exemplo, vocês viveram aqui, né? Vocês que já são senhores, já de idade, tiveram várias experiências. Essas experiências ficam numa caixa. Se você perder o seu cérebro físico, você pode acessá-las, né? Não tem problema, você acessa com o seu espírito, né? Então, gente,
não tem nada no cérebro, tá? Vamos dizer assim, o cérebro, ele não contém informação, ele acessa. Por exemplo, é como um mouse, quando você clica nos programinha, o mouse não está acessando os programas, ele clica, o cérebro clica, ó, vou clicar nessa informação do Akasha. Quando ele clica, você tem a experiência dessa sensação que está no Akasha, mas o seu cérebro está ligado na sua consciência, né? Então o cérebro, ele só acessa as informações do Akasha, só isso. Sem o cérebro, né, um mecanismo de limitação. No momento nós precisamos do cérebro, né, para evoluir, né, essas conexões, esses acessos, né, e vai chegar um ponto que nós não vamos precisar mais de cérebro nem de corpo, porque não vai precisar mais, é só uma maneira de evoluir a nossa consciência, né? A gente vai evoluindo com a assistência do cérebro, com a ajuda do cérebro. Depois larga, não precisa mais de cérebro, você já tem todas as informações, né, no seu espírito, você já consegue ver, por exemplo, você já vai ter uma perspectiva diferente, né? Não precisa mais de cérebro, tá, gente? Então, é por isso, gente, que a matéria é ilusão, inclusive o seu cérebro. O seu cérebro está na sua consciência, tá? Não a sua consciência no seu cérebro, como dizem muitos de seus cientistas. Mesmo que morra o cérebro, você vai continuar, a sua consciência, ela é imortal, tá? Então você pode ter um outro cérebro extrafísico, porque você continua uma experiência em outro plano, né? Mas à medida que você vai evoluindo, você vai perdendo, né, a densidade do perispírito. Ele vai ficando mais sutil mesmo, com menos matéria nele. Aí é física, aí é um assunto para outra aula. Só um momento. Ainda dá para explicar essa parte. Imagine várias bolinhas de gude, gente. Quanto mais bolinhas de gude você tiver, mais denso você é, né? Porque a matéria é feita de partículas elementares, como explicamos há pouco. A união dessas partículas elementares, né, que fazem parte da estrutura do espaço-tempo, o espaço é feito dessas partículas. Quando Einstein disse assim, gente, o espaço se curva, mas ele nunca disse do que é feito o espaço. É feito dessas partículas infinitesimais, que são flutuações do vácuo, são esses pixels, né? São essas partículas elementares consideradas pela renormalização da física. Entenderam, gente? Então a matéria, ela é feita de bilhões dessas partículas, né? Bilhões e bilhões. Mas quanto menos a densidade dessas partículas, né? Imagine várias bolinhas de gude ou vários feijões. Imagine da forma que funcionar para você. Eu imagino bolinhas de gude, que eu gosto assim. Então, é assim que eu penso. Mas podem imaginar do jeito que funcionar melhor para vocês, tá? Os ET me explicam isso. Ó, a gente só dá uma ferramenta de permissão para que você possa ter um entendimento, mas imagine do jeito que funcionar melhor para você. Aí você ajunta todas essas bolinhas de gude e cria uma densidade de bolinhas de gude, né? Se tiver mais bolinhas de gude, você está num plano mais denso. Se tiver menos bolinhas de gude, você está num plano mais sutil, né? Os átomos se tornam mais sutil, os espaços, essa é para os cientistas, né? As órbitas K dos átomos, né, dos elétrons, elas são menores, né? Um átomo até de antimatéria do plano espiritual pode passar entre os nossos átomos, porque eles são mais sutis, né? Depende do plano, né? Então, as distâncias interatômicas, essa parte é física mesmo, hein, gente? Não estou inventando, é a estrutura da matéria segundo os espíritos. Eles estão aqui. As distâncias interatômicas, meus filhos, não sei se todos vão entender,
mas nós vamos dizer, as distâncias interatômicas, né, entre os átomos, elas são maiores, portanto as substâncias, né, são mais rarefeitas, né, ou seja, a matéria é mais sutil, né, os corpos são mais sutis. É assim que vocês devem entender, literalmente, não é arrogância minha nem nossa, tá? É a estrutura da matéria segundo os espíritos. O mérito não é meu, o mérito é dos espíritos. Emmanuel, Rafael, Sr. Maclay e Alex. Alex foi um rapaz que morreu num acidente de carro. Meus pêsames, meu amigo, que você pode estar ouvindo, porque eu estou falando do seu livro. Muito obrigada pelo livro, é ótimo, tá? Adorei o seu livro de coração, muito obrigada. Então, gente, eu estou agradecendo ao autor, né? Um dos autores, que é o Alex, e os outros 3 que nós mencionamos há pouco, né? Mas o mérito não é meu, tá? Dessas informações. Eles explicam, vejam no livro, gente, é muito legal. Eles explicam o campo gravitacional, eles explicam também, nossa, muitas coisas de física mesmo, nenhum cientista pode contestar. Claro, essas informações, por muitos cientistas, vai ser motivo de ridículo e chacota, né? Vai ser motivo de chacota e ridículo por muitos cientistas, mas será reconhecida no futuro, né, como verdadeiras, né? É um guia epistemológico que estamos passando para a humanidade. Nós espíritos, nós extraterrestres, estamos passando para a humanidade este guia epistemológico para que seja, né, uma ajuda, né, para que a ciência terrestre possa avançar, né? Não damos todas as informações, mas nós damos esse guia que, como dissemos, será motivo de ridículo, mas será reconhecido como a ciência do futuro. Ok, meus filhos? Estamos dizendo, olha, eu estou canalizando, estou dizendo por mim mesmo também, tá? Obrigado, meus filhos. Eles falam através de mim, mas não sou eu, tá? O mérito não é meu. A mediunidade me traz felicidade porque me dá a oportunidade de trazer essas informações para vocês e ajudar vocês, né? Mas é claro, né? O que importa é a minha vida, né? A minha integridade, né? Porque é isso que vai fazer diferença na minha vida. Mediunidade não quer dizer nada, né? Só porque eu sou um mensageiro não quer dizer nada. Eles falam através de mim, mas isso não quer dizer nada, o mérito é deles. É uma caridade que eu estou fazendo para eles e para vocês, né, meu filho? Porque eu faço parte do programa, né, de educação, de instrução, ajuda e assistência, né, a vocês. Nós estamos a serviço da humanidade. Ok? Olha que bonito. Nós estamos a serviço da humanidade. Aveio na linguagem ancestral dos Sassanes, do planeta Sassânia, 500.000 quilômetros, a 500 anos-luz da Terra, na direção da constelação de Órion. Esse planeta fica, né, nessa direção da constelação de Órion, a 500 anos-luz. Mas só que é o seguinte, numa outra realidade paralela, mesmo que vocês for lá nessas coordenadas tal, mesmo que passássemos as coordenadas para vocês, né, nós demos uma aproximação, né, a 500 anos-luz na direção, mas mesmo que desse as coordenadas exatas, vocês não veríamos o nosso planeta, porque o nosso planeta, ele está numa outra caixa de entrada, num outro fator de espaço-tempo, né, numa outra realidade paralela. Então, gente, não adianta ir lá, né, ver se é verdade, porque a não ser que você tenha uma frequência bem elevada e a sua consciência passe por essas realidades paralelas, são bilhões por segundo, né? Então, por exemplo, gente, os espíritos, eles veem a gente assim, tá?
os espíritos, né, eles vê a gente pela consciência, e nós, quando vemos espíritos, também vemos pela consciência. Você pode fechar os olhos que você vai ver os espíritos também. Então, gente, tudo é consciência, tá? O que vocês chamam de matéria é ilusão mesmo, tá? Não é só o seu corpo que é ilusão, não. Ou, inclusive, vocês doentes que estão nos hospitais, vocês podem se curar, vocês vão projetar um novo corpo, porque vocês são a fonte, né? Vocês não precisam pedir para Deus. Pedir para Deus é uma ferramenta de permissão. Vocês estão pedindo para a sua parte superior, que é vocês mesmos, né? Por favor, me cure e tal. Aí vocês entram nesse estado e realmente se cura, porque você acreditou nisso, né? Não importa se foi Deus, não importa, você acreditou. Mas na verdade não é Deus, né? É uma parte superior sua. Não é algo que está fora de você ou no céu. Ela faz parte de você. Essa consciência é você, tá, meus filhos? Então os espíritos me ajudam aqui, eles já até falaram assim, fala mais devagar, eles estão falando aqui, fala mais devagar para o pessoal entender. Mas às vezes as informações saem rápidas do outro plano para cá e eu vou deixando fluir. Eu não resisto não, tá? Eu deixo fluir. Gente, começou a chover, então quer dizer que eu preciso terminar. Depois nós explicamos mais informações, tá? Sobre a estrutura da matéria segundo os espíritos. Se vocês desejarem, né? Baixem o livro aí na internet, né? Do Paulo A. Ferreira, né? O médium que recebeu essas informações. Então, gente, se vocês desejarem, pode baixar. Se cair uma gota aí na lente, eu peço perdão, tá, gente? Então tá, obrigado, meus amigos. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Hachu, eles querem dizer, ó, Hachu, nosso amor incondicional a todos vocês. Apesar que a palavra incondicional é redundante, porque o amor tem que ser incondicional. Se não for incondicional, é apenas uma perspectiva, uma opinião, um ponto de vista, um interesse, algo assim, ou é outra coisa. Então tá, beijo a todos. E, gente, amem-se a si mesmo primeiro, para depois amar ao próximo, tá? Não adianta amar ao próximo sem amar a si mesmo, tá? Isso é a base dos nossos ensinamentos, tá? O amor a si é a base de tudo. O amor a si é o seu melhor exemplo para a humanidade, porque aí eles vão amar a si mesmo e vão amar aos outros, tá? Que somos nós mesmos, tá? Então, meu amor incondicional a todos vocês, de verdade, sem essa palhaçada aí de simulacro, né? Eu falo de verdade que eu amo vocês e amo mesmo. E é isso aí. Obrigado aos Greys que me ajudam. Os Greys, eles são muito inteligentes, tá, gente? Então, até a próxima. E se vai, sigam em frente com foco e fé e confiem na vida, que vai dar tudo certo. E é isso aí. Obrigada. Tchau. Obrigado a vocês, tá, meus amigos? Que eles me ajudam, tá? Não posso esquecer deles, né? Porque eles estão me ajudando. Se eu falar, esse é o meu trabalho, é mentira. Esse é o nosso trabalho. Então é por isso que eu levo, não a sério, mas eu tenho responsabilidade. Eu tenho um compromisso verdadeiro com Jesus, né? Eu não levo nada tão a sério, mas eu tenho um compromisso verdadeiro com Jesus, que é passar essas informações para vocês, né? E é isso aí. Vocês não precisam ser tão sérios, mas precisam ter esse compromisso verdadeiro com o Yeshua, tá? Com Jesus. Obrigada. Agora eu vou mesmo. Tchau. Tchau.